No auge de seu reinado, o sábio rei Salomão governava com uma sabedoria que transcendia os limites conhecidos. Seu reino florescia, a riqueza e a prosperidade eram abundantes, e a fama de sua sabedoria se espalhava por terras distantes. No entanto, apesar de todas as bênçãos, Salomão encontrou desafios imprevistos nas relações com as mulheres que entraram em sua vida. O rei, embora sábio, não estava imune aos caprichos do coração. Uma das mulheres que desafiou sua sabedoria era a rainha de Sabá, uma monarca famosa por sua beleza e astúcia. Ouvindo falar da renomada sabedoria de Salomão, ela viajou por terras distantes para testar pessoalmente a profundidade de sua sabedoria. Ao entrar nos portões de Jerusalém, a rainha de Sabá ficou impressionada com a grandiosidade do reino de Salomão. A sabedoria dele era tão conhecida que as histórias contadas em sua terra natal pareciam modestas diante da realidade que ela agora testemunhava. Intrigada, ela decidiu desafiar o rei com uma série de enigmas e perguntas difíceis. Salomão, por sua vez, acolheu o desafio com graça e humildade. Durante dias, eles se envolveram em discussões profundas sobre os mistérios do mundo, a natureza humana e os desígnios divinos. A cada resposta sábia do rei, a rainha de Sabá ficava ainda mais impressionada e maravilhada. Ao final desse encontro, ela reconheceu a grandeza de Salomão e proclamou: "De fato, a metade não me foi contada. Tu ultrapassaste em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi." A visita da rainha de Sabá trouxe ainda mais prestígio ao reinado de Salomão, mas também plantou as sementes de desafios futuros. Encantado pela beleza e inteligência da rainha, Salomão se viu dividido entre o dever real e os desejos pessoais. A situação tornou-se mais complicada quando Salomão tomou uma decisão que abalou as estruturas de seu reinado. Ele decidiu formar alianças matrimoniais com várias princesas estrangeiras para consolidar a paz e a estabilidade em seu reino. No entanto, esses casamentos não apenas fortaleceram as relações políticas, mas também introduziram novos desafios, pois as esposas estrangeiras trouxeram consigo suas próprias crenças, culturas e divindades. Entre essas mulheres, uma se destacou como uma sombra na vida de Salomão: Jezabel, uma princesa fenícia conhecida por sua astúcia e devoção a Baal, uma divindade estrangeira. O casamento com Jezabel não apenas causou consternação entre os súditos, mas também trouxe uma tensão crescente entre as crenças tradicionais do povo de Israel e as influências estrangeiras que agora permeavam o palácio real. A influência de Jezabel sobre Salomão começou a se manifestar de maneiras insidiosas. A rainha, ardilosa e manipuladora, gradualmente persuadiu o rei a permitir a construção de templos dedicados a divindades estrangeiras dentro do reino de Israel. Essa concessão, que começou como um gesto de respeito às crenças de suas esposas, levou a uma crescente desaprovação entre os líderes religiosos e o povo. A nação que uma vez se uniu sob a liderança sábia de Salomão começou a se dividir em facções, com muitos descontentes com as mudanças religiosas introduzidas pelo rei. A estabilidade do reino começou a vacilar à medida que a lealdade do povo se desviava das tradições ancestrais. Espero que estejam desfrutando da jornada na história de Salomão e as mulheres que moldaram sua vida. À medida que nos aproximamos do desfecho desta narrativa rica em sabedoria e desafios, gostaria de convidá-los a permanecer conosco até o final. Estamos ansiosos para saber o que estão achando da história até agora. Suas opiniões e comentários são valiosos para nós e gostaríamos de compartilhar essa experiência literária juntos. Se houver pensamentos, reflexões ou sugestões que queiram compartilhar, por favor, deixem-nos nos comentários abaixo. Agradeço pela companhia ao longo desta história e mal posso esperar para descobrir o que vocês pensam do desfecho que está por vir. Nesse cenário, duas figuras femininas surgiram como pilares de apoio e resistência diante das mudanças tumultuadas. Uma delas era Abissag, uma jovem donzela de beleza notável que foi trazida ao palácio para servir a Salomão durante seus últimos anos de vida. Abissag, apesar de sua juventude, demonstrou uma sabedoria e compaixão excepcionais.
Ao observar o declínio espiritual do reino, Abissag buscou maneiras de influenciar Salomão de forma positiva. Ela compartilhava histórias antigas, canções e tradições que nutriam as raízes espirituais da nação. Com sua abordagem gentil, ela conseguiu se tornar uma conselheira confiável para o rei, lembrando-o das virtudes que o tinham feito sábio e respeitado. A outra figura notável era a sábia rainha-mãe, Batseba. Muito antes de se tornar a mãe do rei, ela enfrentou desafios pessoais, incluindo o escândalo de seu relacionamento com o rei Davi. No entanto, Batseba provou ser uma mulher resiliente, cuja fé e sabedoria a guiaram através das tormentas da vida. Agora, como rainha-mãe, Batseba percebeu os perigos que ameaçavam a estabilidade do reino. Ela confrontou Salomão com coragem, expressando suas preocupações sobre as concessões feitas às divindades estrangeiras. Sua voz, enraizada na experiência e na devoção, ecoou na consciência do rei. Salomão, em sua sabedoria, começou a refletir sobre os caminhos que tinha trilhado. Ele se viu confrontado com as consequências de suas decisões e como elas ameaçavam a herança de seu pai, Davi. Inspirado pela sabedoria de Abissag e a firmeza de Batseba, o rei decidiu empreender um caminho de redenção. O primeiro passo de Salomão foi confrontar as influências negativas em sua vida. Ele reconheceu as consequências nefastas da influência de Jezabel e tomou medidas para mitigar os danos causados pela introdução de divindades estrangeiras. Os templos que haviam sido construídos foram fechados e Salomão declarou seu compromisso renovado com o Deus de Israel. A reconciliação de Salomão com suas raízes espirituais trouxe um período de estabilidade e renovação ao reino. Abissag e Batseba desempenharam papéis cruciais nesse processo, oferecendo orientação e apoio ao rei durante sua jornada de arrependimento. Juntas, essas mulheres sábias influenciaram positivamente o destino de uma nação. À medida que Salomão envelhecia, ele começou a refletir sobre o legado que deixaria para as gerações futuras. Seus erros do passado serviram como lições valiosas e ele se esforçou para orientar seu filho, Roboão, na arte da governança justa e sábia. Salomão entendeu que a verdadeira sabedoria ia além do conhecimento intelectual. Ela incluía a compreensão das consequências de nossas escolhas e a disposição de corrigir os erros cometidos. A história de Salomão e as mulheres que influenciaram sua vida tornou-se uma narrativa rica de sabedoria, redenção e a importância de manter firmes os valores fundamentais. As lições aprendidas com as experiências do rei continuaram a ecoar através das eras, lembrando as gerações futuras da necessidade de equilibrar a sabedoria com a humildade e a fidelidade aos princípios que fundamentam uma sociedade justa e próspera. Queridos leitores e apreciadores de histórias, espero que tenham desfrutado das reviravoltas e da sabedoria na história de Salomão e suas mulheres. Gostaríamos de convidar todos vocês a participarem ativamente desta experiência. Se a história conseguiu tocar seus corações e mentes, que tal expressar isso com um simples like? Vossos likes são como estrelas que iluminam nosso caminho, inspirando-nos a continuar a jornada literária. Além disso, estamos ansiosos para ler seus comentários e saber o que acharam desta narrativa única. Suas reflexões e opiniões são fundamentais para nós e adoraríamos ouvir o que vocês têm a dizer. Se ainda não o fizeram, considerem também subscrever-se no canal para não perderem futuras histórias e narrativas emocionantes que estão por vir. Sua participação faz toda a diferença e mal podemos esperar para continuar a compartilhar essas experiências literárias juntos. Agradecemos pelo apoio e pela companhia ao longo desta jornada.